Fala, meus amigos, daquele jeitão? Hoje a gente vai falar sobre o super-herói americano, o herói atrapalhado do SBT. Afinal, quem conheceu jamais esquece o cabelão e o uniforme escarlate do super-herói mais atrapalhado dos anos 80. Um homem que não tinha medo de balançar sua capa azul e sair voando, sempre em busca de enfiar a fuça na parede mais dura que pudesse encontrar, mas apesar disso, sempre pronto para ajudar quem precisasse. Agora, será que o super-herói americano foi um grande sucesso ou algo deu errado no caminho, hein? A série teve uma continuação ou não? Bom, se você quer descobrir tudo isso e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Daily, volta aqui e vai fazer a lição. E a série The Greatest American Hero, conhecida como super-herói americano por aqui, estreou em março de 1981 lá nos Estados Unidos, indo ao ar pelo canal ABC. Garanto, só de escutar você já começou a cantarolar, diz aí. E claro, além dessa abertura incrível embalada pela música Believe It or Not, cantada pelo Joe Scarborough, a história dessa série de comédia tinha uma pegada bem original. Tudo porque, logo no piloto, a gente era apresentado para o simpático e esforçado professor Ralph Hinckley, vivido pelo ator William Katt, e acompanha ele conhecendo, meio que por acaso, o também carismático Bill Maxwell, um agente do FBI, vivido pelo saudoso Robert Culp. E os dois acabam se conhecendo no meio da noite em um deserto, quando por acaso recebem a visita de uma nave alienígena. Nessas, o professor acaba ganhando uma maleta com equipamento especial, que mais tarde ele descobre ser um tipo de uniforme de super-herói. O único problema é que logo depois de receber o tal presente, o Ralph dá uma de atrapalhado e acaba perdendo o manual de uso da roupa, e agora ele vai ter que aprender na unha como utilizar os poderes do uniforme alienígena. You jump hard, like off a diving board. You're not very good at this. Tell me about it, kid. E é aí que se encontra o pulo do gato da série, ou melhor dizendo, as tentativas de pulo. E lembrem-se, a gente tá falando dos norte-americanos, os caras que são acostumados a ler aquela coisinha chamada manual. E essa coisa de manual é praticamente um mundo paralelo pra gente. Afinal, brasileiro que é brasileiro joga a caixa com tudo que tem dentro fora e só fica com o produto, e a gente aprende a mexer na marra, hein? Pra que manual? Afinal de contas, não adianta mentir, você já fez isso uma vez ou outra, hein? Ou sempre. E enquanto o nosso herói Ralph tenta não se matar aprendendo a usar os poderes do traje, o agente Max acaba formando uma parceria meio na base da insistência com o herói americano, que passa a ajudar nas investigações policiais, enquanto, é claro, vai descobrindo novos poderes. Ralph, o que aconteceu? Onde é que eu tô, Bill? O que foi? Tá me ouvindo, Bill? Claro, garoto, eu estou ouvindo. Tenha calma, não fique nervoso. Mas que calma o quê? Mas eu desapareci. E olha, vou dizer, as discussões dos dois personagens sobre o que é e o que não é moralmente certo de se fazer é um sarro à parte na série. Já que o agente Maxwell, apesar do bom coração, é até então um baita de um caneleiro em investigações policiais. Mas depois que ele se alia ao nobre herói, começa a resolver um caso mais notório que o outro, claro, usando muito pouca ética no processo, o que vai contra a natureza certinha do professor Ralph. Veja, a turma da noite sempre larga mais cedo e o depósito está sempre atrasado. Daí, nesse pequeno espaço de tempo, ficamos com um lugar só para nós. Uma violação de segurança? Isso não é legal. A série ainda apresenta a noiva do professor, a advogada Pamela Davidson, vivida pela atriz Connie Sellecca, a única, além do agente Maxwell, a saber o segredo do Ralph como um super-herói, ou quase isso. E o legal é que, fora as missões atrapalhadas do herói americano que trazem muita risada pra gente, a série também mostrava o dia a dia do professor, né? O lado professor do Ralph ali
com ele tentando ajudar uma galerinha a não ir pra vida louca. E olha, graças ao nobre professor, eles começam a evoluir ao longo da série. E um desses jovens, chamado Tony, é ninguém menos que o futuro astro, ou quase isso, né, de filmes de ação dos anos 80 e 90, o ator Michael Paré, aqui em início de carreira. Mas agora eu quero saber, tá curtindo esse vídeo? Tá, né? Então bora lá deixar aquele like felpudo e compartilhar com aquele seu amigo e com aquela sua amiga, que tal, hein? E olha, nem precisa de manual pra isso. Oh, não, agora não vai. E a série teve 2 primeiras temporadas com um total de 31 episódios e apesar dos episódios serem fechadinhos, tinha uma história de fundo que ia evoluindo os personagens, como por exemplo, quando a dupla de protagonistas descobre que o Ralph não foi o primeiro a ganhar um uniforme poderoso na Terra e antes um humano chamado Jim Beck recebeu o traje que passou a utilizar juntamente com um parceiro chamado Marshall Dunn. O problema é que ao contrário do Ralph, o Beck tinha um manual, então ele conseguiu tirar o máximo que o uniforme podia proporcionar e isso acabou corrompendo o cara e ele começou a usar o uniforme para fins não tão nobres. Então os alienígenas vieram e tomaram o uniforme do Beck. Também tem um episódio onde o herói acaba recebendo um novo manual ao ter outro contato com os alienígenas, mas obviamente ele acaba perdendo de novo o manual quando encolhe no tamanho de uma formiga e ao retornar ao tamanho original deixa o manual no modo microscópico. Wow! Honey, are you all right? Ralph, where's the book? The what? Oh, no, he left the The book book down of there. instructions. Where did you... Quem nunca, né? Bom, e Super-Herói Americano, por ser uma série bem cômica envolvendo super-heróis, apesar de passar lá nos Estados Unidos no horário nobre, ali entre 1981 e 1982, acabou conquistando o público infantil. E aí com isso os produtores e o canal ABC resolveram trocar a série para um horário, digamos assim, mais propício para a criançada. E claro, foi deixando os roteiros mais infantilizados e justamente isso acabou destruindo o sucesso inicial conquistado pelas 2 primeiras temporadas. Tanto é que a série estava programada para ter 5 temporadas, mas acabou sendo cancelada já na 3ª temporada, que só recebeu 14 dos 22 episódios programados. É aquele tipo de escolha que tem tudo para melhorar a série, mas acaba afundando ela. Já aqui no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, a série também foi um grande sucesso quando estreou em 1983 no horário nobre da TVS. O primeiro nome do SBT do titio Silvio Santos e se revezava com outras grandes séries da época. Ralph é um professor com alunos muito rebeldes. Um dia, ele sai numa excursão pelo deserto. De repente, surge o imprevisto. Algo de muito estranho começa a acontecer. Uma nave vinda do espaço com seres extraterrestres muda para sempre a vida do professor Ralph. Quem são eles? O que querem eles? Eles vieram à Terra para transformar o professor Ralph no defensor da paz e da justiça. Para isso, ele ganha um traje especial com todas as instruções para enfrentar os perigos e lutar contra o crime. Mas nem tudo dá certo para o nosso herói. Ele perde o manual de instruções e se torna um grande desastrado. A vida do professor Ralph corre muitos perigos. Ele precisa aprender a usar o traje especial, pois só assim ele terá poderes para lutar contra os bandidos mais perigosos do mundo. Tudo pode acontecer com o Super-Herói Americano. E a série foi dublada em estúdio próprio da TVS e teve o saudoso Marcelo Gastaldi comandando os trabalhos e dublando o professor Ralph. Quem é você? Estou procurando o arquivo com o qual você trabalha. Sem mais nem menos? Você arromba a porta e ainda quer o arquivo secreto de segurança, é? Sem mais nem menos. Aliás, o Marcelo Gastaldi, um tempo depois, pegaria as 2 letras iniciais do seu primeiro nome e as 2 letras iniciais do sobrenome e fundaria o Estúdio Maga, responsável
por grandes dublagens do SBT lá dos anos 80 e dos anos 90. Só que infelizmente o estúdio fechou as portas depois da morte precoce do dublador em 1995. Bom, no elenco a gente ainda teve grandes nomes como o Antônio Moreno dublando o agente Bill Maxwell, a Márcia Gomes como a mocinha Pan Davidson, que depois assumiria o sobrenome Hinckley ao casar com o heróico professor. Já o Tony, o personagem do Michael Paré, era dublado pelo gigante e também saudoso Ézio Ramos. E com esse grande sucesso inicial, a série do super-herói americano ficou no ar até a segunda metade, ali o finalzinho da segunda metade dos anos 80, depois voltou para o SBT entre 1986 e 1988 e ainda foi exibida novamente ali no começo dos anos 90. De segunda a sábado, ação, humor e aventura, às 8h15 da noite. Segunda, Agentes da Felicidade. Terça, Hospital. Quarta, Carga Dupla. Quinta, As Aventuras de BJ. Sexta, O Super-Herói Americano. E no sábado, Tarzan. As séries que o público consagrou, de segunda a sábado, às 8h15 da noite. Mas agora eu quero saber o seguinte, tá chegando agora aqui no canal ou já tá um tempinho aqui assistindo alguns vídeos, mas ainda não se inscreveu? Vamos lá, dá uma chance pra gente. Se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai ter nostalgia 2 vezes na semana. Eu não tenho medo de tentar. E a série teve brinquedos? É claro, já que a série fez sucesso com a criançada e apesar disso ter contribuído para o final dela, sempre frisando, por escolhas da produção, o super-herói americano também ganhou alguns brinquedos lá nos Estados Unidos que foram lançados pela Mego Toys em 1982. Outra curiosidade bem legal é que um game chegou a ser idealizado pela Atari, mas infelizmente a produção não foi para frente. Em compensação, a Activision, apesar de não ter produzido nenhum jogo do herói, usou a popularidade dos personagens para estampar propagandas para impulsionar as vendas de alguns jogos. E apesar do fim precoce, Super-Herói Americano foi aquele tipo de série que nunca saiu do imaginário popular, principalmente lá nos Estados Unidos. Tanto é que em 1986 a NBC acabou comprando os direitos da série e se programou para fazer uma continuação, na verdade, uma 4ª temporada que traria todo o elenco original de volta. O único problema é que apesar de toparem voltar, com exceção do Robert Culp, todos já estavam ocupados com outros trabalhos e só tinham disponibilidade para um piloto. Dessa forma, foi imaginada a série The Greatest American Heroine, com um episódio que chegou a ser filmado e mostrava o Ralph, agora uma celebridade depois de ter tornado sua identidade pública, passando o manto de super-herói para uma jovem professora chamada Holly Hathaway, vivida pela atriz Mary Ellen Stewart. Holly, you're gonna have to work on that. I know. Yeah, I'm fine. I caught a downdraft and it kind of threw off my landing. Bom, na verdade, essa passagem de manto foi um comum acordo ali entre o Ralph e os alienígenas, já que eles não estavam nem um pouco contentes com essa fama súbita do super-herói americano e o Ralph queria voltar a ter uma vidinha tranquila como professor. Então, assim que ele conseguisse uma sucessora, os aliens, no melhor estilo Homens de Preto, apagariam as memórias do mundo sobre a vida heróica do Ralph, que poderia voltar ao anonimato numa boa. E é claro, o agente Max, ligeiro como sempre, se dispõe numa boa a treinar a nova super-heroína americana e ser parceiro dela nas novas missões que essa segunda série teria. Depressing, ain't it? Now, if I was you, I'd come clean before she gets mad. Okay, you got it. Olha, infelizmente ou felizmente, sei lá, os executivos da NBC acabaram não curtindo muito essa ideia do Ralph e da Pan aparecerem só nesse primeiro episódio, só nesse piloto, e depois a série continuar com uma heroína americana, juntamente ali com o agente Maxwell, e aí eles acabaram cancelando tudo, mesmo com o piloto já pronto. Bom, na verdade, quando a série ganhou novas reprises pela NBC no final dos anos 80, a emissora acabou reeditando esse piloto, transformando ele em um episódio final para a série original, já que ela não tinha um. Bom, a gente sabe que era bem comum naquela época as séries norte-americanas terminarem
terminarem sem um final. E como o super-herói americano foi encerrado ali no meio do caminho, né, sem ter muito planejamento, até que ficou legal darem esse final para a série. E olha, em 2009, o próprio William Katt escreveu uma minissérie em quadrinhos que foi publicada em 3 partes pela pequena editora Catastrophe Comics, que aliás era de propriedade do ator, e infelizmente essa minissérie acabou nunca chegando aqui no Brasil, apesar da série ainda ter diversos fãs por aqui. Aliás, vocês sabiam que o William Katt quase que não se torna o super-herói americano? Pois é. Na verdade, anos antes, o ator estava praticamente escalado para viver o jovem Luke Skywalker num filminho aí chamado Star Wars, dirigido por um quase desconhecido George Lucas. E o ator chegou a fazer diversos testes de vídeo e figurino com o hoje grandioso Kurt Russell, que viveria o mercenário Han Solo. Mas aí, o William Katt resolveu pular fora do projeto para viver o personagem Tommy Ross no filme Carrie, a Estranha. E o resto a gente já sabe. O Mark Hamill entrou na parada e Star Wars se tornou um dos maiores fenômenos culturais da história do cinema. Mas agora eu quero saber, curtiam essa série do super-herói americano? E olha, tem muita gente dizendo que um remake tá aí na porta para ser feito. Será que vai valer a pena? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Vale uma chance ou ficamos só com o original? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram e estão chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.